8650, 2018, 4047.000, movida pelo Ministério Público Federal contra Armando Ramos Trípode e outros. Vamos agora em conexão com Salvador, ouvir o depoimento do senhor Jean. Perfeito. O senhor, por gentileza, poderia confirmar o seu nome? Jean Clécio Salles dos Santos. O senhor não tem termo de colaboração, acordo de colaboração? Não, eu estou como testemunha. Certo. Então o senhor vai ouvido como testemunha e nessa condição o senhor deve apenas relatar a verdade do que o senhor sabe a respeito dos fatos, sob pena de ser processado criminalmente. Desde já eu passo a palavra ao ilustre procurador da República. Eu agradeço, cumprimento mais uma vez Vossas Excelências os presentes. Senhor Jean Clécio, boa tarde. Boa tarde. Senhor Jean, o senhor pode relatar qual é a sua formação profissional? Eu sou engenheiro civil, formado em 1996 e trabalhei, está falando dentro da Petrobras? Sim, na Petrobras. Pronto, eu ingressei na Petrobras em 2006 e fui lotado na área dos serviços compartilhados, especificamente numa gerência de serviço de infraestrutura, onde eu compunha e era membro de uma equipe de administração de obras. E fiquei nessa área de administração de obras. Essa área de administração de obras se transformou gerência em setorial em 2008, permaneci até 2016, sempre na área de obras civis, montagens de escritórios, com um foco maior na área de Salvador, mas também a gente atendia, como a regional ela atendia o Norte e Nordeste, também tinha algumas atividades em outros estados, né? O senhor ainda é de carreira da Petrobras? O senhor ainda é funcionário de carreira da Petrobras? Sou funcionário de carreira da Petrobras. E no momento, em 2016, eu fui transferido para a unidade de exploração e produção, onde eu coordeno alguns projetos na área de exploração e produção de petróleo. Senhor Jean Clécio, Gilson Alves de Souza ocupava qual cargo enquanto o senhor estava na área ali de serviços compartilhados em Salvador? Ele era o gerente de primeira linha, o gerente de infraestrutura. Era o gerente de infraestrutura. Então, abaixo dele tinha o gerente setorial. Qual era o nome do gerente setorial? Antônio Barbosa. E qual era a sua relação com... Assim, na hierarquia, por gentileza, pode prosseguir. Isso. Eu era engenheiro civil da equipe, era um dos membros da equipe da gerência setorial de obras e montagem de escritório. E acima da gerência setorial tinha essa gerência de primeira linha, né? A gerência de infraestrutura, que era ocupada por Gilson. O senhor era subordinado diretamente a quem? A Antônio Barbosa. E Gilson, por sua vez, era também subordinado a Antônio Barbosa? Ou estava... Não. Pode explicar, por gentileza, brevemente, se o senhor puder, esse organograma aí dessas relações entre Gilson, o senhor e Antônio Barbosa? Gilson, ele era o gerente de primeira linha. Abaixo dele tinha um gerente setorial, que era Antônio Barbosa. E abaixo de Antônio Barbosa tinha uma equipe, e eu era engenheiro civil dentro desta equipe. Sim. Era um dos membros da equipe da gerência setorial. E Antônio Sérgio Oliveira Santana, qual cargo ele ocupava? E qual a sua relação com ele nessa hierarquia e nessas funções que o senhor desempenhava? Antônio Sérgio? Antônio Oliveira Sérgio Santana. era o gerente executivo. Ele foi
Foi gerente executivo, Da área de serviços compartilhados? É porque ficava na sede, né? Então, assim, você tinha um gerente executivo da área dos serviços compartilhados. Aí, abaixo do gerente executivo, havia os gerentes gerais de cada regional. Então, o Antônio Sérgio era o gerente executivo, era o superior maior. E tinha o gerente executivo, o gerente geral da Regional Norte e Nordeste, que era o... O gerente geral era o senhor Carlos Alberto Figueiredo, que está aí presente nesta sala de audiência? Ele foi gerente geral lá. E abaixo tinha no caso aí, Gilson, que era o gerente de primeira linha e depois setorial. Certo. E acima de todos esses, na diretoria de serviços da Petrobras, era Renato de Souza Duque? Diretoria de serviços, era. Nessa época, diretor de serviços, Renato de Souza Duque. Isso. Certo. Isso. Quais foram as atribuições de Gilson Alves de Souza na construção da sede da Petrobras em Salvador, realizada pela Petros e depois alugada pela Petrobras? Gilson, ele foi o coordenador de alguns grupos, né, de trabalho, de comissão, da comissão mista Petrobras, quer dizer, pelo lado da Petrobras, né? E ele era o gerente de primeira linha, a relação com a Petros se dava através dele, né? Pelo menos pelo que eu entendia. O senhor se referiu a um grupo de trabalho Petrobras, né? Esse empreendimento da Torre Pituba, ele foi desenvolvido por grupos de trabalhos mistos, Petrobras, sempre? Bem, sempre não, teve um grupo de trabalho misto na época da primeira licitação. O que eu sei é que teve esse grupo de trabalho misto da comissão da licitação inicial para definir a gerenciadora. E mais para frente teve um grupo misto, mas aí foi mudando, algumas pessoas foram mudando, né? E aí foram sendo alteradas as pessoas, né? Certo. Mas Gilson, ele foi o gerente de primeira linha, eu não lembro exatamente até que ano, aí depois foi substituído por Glória Maria, que aí começou a integrar esse grupo misto, né? Essa comissão mista de acompanhamento dos trabalhos. Certo. Consta aqui dos autos, evento 3, anexo 115, uma ordem de serviço pré-009-2009, é uma ordem de serviço assinada por Wagner Pinheiro de Oliveira, como presidente da Petros, constituindo uma comissão de tomada de preços mista em conjunto com a patrocinadora Petrobras, com o objetivo de realizar o processo de contratação dos serviços de gerenciamento e arquitetura para elaboração de projeto de ampliação da Torre Pituba. E nesta ordem de serviço estão designados Nilton Carneiro da Cunha como o coordenador deste grupo, Antônio Carlos Conquista, esta pessoa, Nilton Carneiro da Cunha, como coordenador, era diretor da Petros, é isso? Eu não sei o cargo que ele ocupava na época, né? Mas era da Petros, pela Petros. Era da Petros. Antônio Carlos Conquista também? Era da Petros. Igor Aversa Dutra de Souto. Esse eu não me recordo de ter conhecido. Sônia Nunes da Rocha Pires Fagundes. Da Petros, acho que ela era gerente patrimonial, alguma coisa assim. E também aqui
de parte da Petrobras, da RNNE, que é a Regional Norte e Nordeste, né? Gilson Alves de Souza e Antônio José da Silva Barbosa, também pela Petrobras, que o senhor já referiu. Muito bem. Consta dos autos uma ata de reunião número 1 deste grupo de trabalho, dessa ordem de serviço pré-009/2009. Essa ata número 1, aqui referida, evento 3, documento 19, anexo 19. Esta ata de reunião ocorrida no dia 24/9/2009, aqui a referência que estavam presentes Nilton Carneiro, essas pessoas deste grupo de trabalho, Nilton Carneiro, Igor Aversa, caiu. 7.2.3.1.5.11. Posso prosseguir? Você está gravando? Mas então... tem que dizer de novo, não? Você está falando da ata de reunião? Sim. Então, retomando a ata de reunião número 1, a que eu fazia referência, aqui 24/9/2009, o documento 19 do evento 3. Então, nesta reunião estavam presentes Nilton Carneiro, Igor Aversa, Antônio Carlos Conquista e Sônia Nunes da Rocha pela Petros, e pela Petrobras Gilson Alves de Souza, Antônio José da Silva e Jean Clécio Salles dos Santos, o senhor. Aqui está referido como convidado. O senhor participou de reuniões desse grupo de trabalho que objetivava segundo aqui a própria ordem de serviço que eu fiz referência antes, para realizar o processo de contratação do serviço de gerenciamento e arquitetura da ampliação da Torre Ipituba. O senhor participou desse grupo de trabalho? Misto. Eu participei desta reunião. E aí foram atribuídas algumas tarefas para mim, e essas tarefas específicas que foram solicitadas, eu cumpri as tarefas, mas não participei de outras reuniões. Quais eram as tarefas atribuídas ao senhor? Foi me pedido para encaminhar uma lista de empresas sugestiva de empresas que pertenciam ao cadastro da Petrobras, e foi para encaminhar contratos que a gente já tinha tido na Petrobras, na verdade um contrato específico com a FGV, que a gente tinha tido, um contrato mais antigo de gerenciamento e fiscalização de obras. Para servir como minuto, para servir como parâmetros para a celebração do contrato? Para dar uma referência. Como? Para ter uma referência para a formulação da minuta, né, do contrato. Certo. E a outra função que o senhor referiu, que o senhor tinha que encaminhar, aqui nesta ata, nesse documento, evento 3, anexo 19, está referido aqui que o senhor ficou responsável por encaminhar a Petros sugestão de empresas de gestão de projetos cadastradas no sistema Petrobras. Foi isso que o senhor, então, teve que fazer? Isso. Eu peguei, tive contato com o pessoal de aquisições na época e encaminhei essa lista. Certo. Consta que... Consta que no dia 29/9/2009, eu me refiro agora aqui ao evento 3, anexo 118, a um e-mail que o senhor, Jean Clécio Santos, @petrobras.com.br, no dia 29/9, encaminhou para Nilton, da Petros, Conquista Petros, S. Nunes Petros, Gilson Alves de Souza, Petrobras, com cópia para o compartilhado da região Norte e Nordeste.
em que o senhor diz o seguinte: colegas, por questão de espaço, tive que dividir o envio dos documentos combinados em 5 e-mails, conforme resumo a seguir. Parte 1, sugestão de empresas prestadoras de serviços de gerenciamento de empreendimento, administração e fiscalização de obras. O senhor encaminhou, neste, então, e-mail, esta lista das empresas do sistema cadastradas no sistema Petrobras que já tinham participado de contratos de gerenciamento? É uma lista. Na verdade, a Petrobras tem um cadastro de fornecedores e tem uma família, esses fornecedores são classificados em famílias, né, por natureza de serviço. Então, nessa lista continha empresas que tinham um cadastro na Petrobras para gerenciamento e administração de obras industriais ou na área de construção civil. Foi essa lista que foi encaminhada. E qual foi a finalidade do envio dessa listagem para esse grupo de trabalho coordenado pelo senhor Newton, integrado por essas pessoas a que eu referi, inclusive o seu superior hierárquico, Gilson Alves de Souza? A finalidade era dentre essas empresas, serem convidadas algumas dessas. O que eu entendi, meu entendimento era esse. Certo. E quando o senhor foi incumbido dessa missão, foi o coordenador do grupo, foi o seu superior Gilson que determinou, ou foi todo o grupo de trabalho? Como se deu? Na discussão do grupo de trabalho, o pessoal, eu não sei exatamente quem foi que pediu, não lembro, na verdade, quem foi exatamente que pediu, mas durante a reunião foi dito que a gerência que eu trabalhava, a gente já tinha tido uma experiência recente com contratação de empresa de gerenciamento de projetos, fiscalização de obras, e aí foi solicitado que eu encaminhasse essas informações. Sim. Não necessariamente a gente trabalhou com todas aquelas, né? Eu não trabalhei e não conheço todas aquelas empresas. Aquelas empresas são empresas que estavam cadastradas naquele momento no sistema Petrobras, que tinham um histórico em algum ambiente aí da Petrobras, né? Certo. E posteriormente, essa comissão mista da Petrobras, para quem que ela encaminhou os convites para participarem do procedimento seletivo para a escolha da empresa gerenciadora da obra da Torre Pituba? Ela encaminhou convite para alguma dessas empresas que estavam nesse cadastro da Petrobras? Pois é, aí depois eu soube que não. Naquele momento, eu não sei em que momento houve a decisão de para que empresas enviar. Mas aí eu vi depois que eu comecei a pesquisar aí os documentos, eu vi que não. A empresa Mendes Pinto Engenharia, mesmo na sua denominação social anterior, porque ela alterou sua denominação social para Mendes Pinto Engenharia, mas mesmo aquela que foi sua antecessora, ela, portanto, não constava do cadastro da Petrobras. A empresa que Edraf Engenharia, Service Engenharia, Engemisa, Encibra, as outras a quem os convites também foram entregues para participar desse procedimento também não estavam nessa listagem. Eu só soube disso depois, né? Assim, confesso, assim, naquele momento eu não estava participando desse processo. E o senhor sabe dizer por quê? O senhor sabe dizer por que nenhuma das empresas cadastradas no sistema Petrobras foi convidada? Em especial, o senhor sabe dizer por que, dentre essas 5 empresas a quem os convites foram distribuídos, 3 empresas localizadas em Belo Horizonte, dentre as quais a Mendes Pinto Engenharia? Não, senhora. Não sei. Certo. Eu não participei dessa discussão. Não tenho como afirmar. E o senhor não estranhou isso?
Não, eu não soube. Naquela época, eu tinha uma série de contratos em andamento, obras diversas. Realmente eu ficava muito focado no campo, tomando conta, assim, conduzindo as ações nessas obras que eu trabalhava. O senhor não questionou o seu superior, Gilson Alves de Souza, sobre isso? Ou Antônio José da Silva Barbosa? Não, senhora. Na época, como eu falei para a senhora, eu estava naquele primeiro momento no empreendimento, eu tinha aquela missão de entregar as listas, né? Entreguei a lista, mas realmente eu perdi o contato com as ações da comissão. Certo. Eu vou me referir agora a um outro e-mail de 8/10, logo em seguida, de 2009, em que o seu superior hierárquico, Gilson Alves de Souza, ele encaminha um e-mail com o assunto Minuta Petros. Esse documento está no evento 3, anexo 124. Em anexo a esse e-mail, seguiu um arquivo, que também está juntado aí aos autos, Petros, Conjunto Pituba, Rev 1, como se for, revisão 1.doc. O senhor se recorda o conteúdo desse e-mail? Eu vou ler aqui o e-mail em que, então, Gilson diz ao senhor: segue arquivo, vamos tentar concluir amanhã. Precisa definir melhor a questão da fiscalização e talvez retirar alguns pontos para deixar mais liberdade de ação para a gerenciadora. Devemos incluir alguma coisa do que foi encaminhado pela Petros, até para não sermos deselegantes. Isso que foi dito por o senhor Gilson ao senhor, precisa ver melhor a questão da fiscalização e talvez retirar alguns pontos para deixar mais liberdade de ação para a gerenciadora. Se o senhor pode explicar. Eu queria também saber sobre o conteúdo desse documento, que chama Petros. O e-mail chama Minuta Petros e o anexo chama Petros Conjunto Pituba Rev 1. Sobre o conteúdo desse documento e essa referência a deixar mais liberdade de ação para a gerenciadora. Bem, esse documento especificamente eu não me recordo. Eu tentei encontrar nos meus arquivos, inclusive não encontrei, mas de qualquer forma, eu tinha, na primeira ata da reunião que a senhora se referiu, a reunião do dia 24, eu tinha uma tarefa também de dar sugestão sobre a minuta do contrato, né? E eu dei a sugestão. Eu tinha uma ideia um pouco diferente para os contratos, né? Por estar na Petrobras, então, assim, a forma de contratar da Petrobras era um pouco diferente. Então, a gente era mais restritivo, vamos dizer assim. A gente primeiro definia o escopo do serviço a ser feito e definia mais ou menos a equipe mínima de fiscalização, para poder saber como remunerar. Então, eu entendi que essa questão de dar mais flexibilidade é porque, pelo que eu entendi, a ideia seria que o contrato ele fosse por preço global e não por preço unitário. O que é que significa isso? Assim, não restringir a montagem da equipe de fiscalização. Porque no modelo que a Petrobras, que eu, pelo menos, eu estava acostumado a trabalhar, a gente tinha que definir uma equipe mínima de trabalho de fiscalização, porque isso facilitaria a gente a estimar o custo do contrato. A gente definir a equipe mínima. E a ideia para o contrato da Petros era que fosse um pouco mais aberto, para que não fosse restrita a equipe, para que a empresa que fosse contratada não ficasse limitada a uma quantidade fixa de funcionários. Pelo menos foi o que eu entendi.
O senhor tomou conhecimento de e-mails trocados entre o seu superior Gilson Alves de Souza e o senhor Paulo Afonso Mendes Pinto, em que o senhor Paulo Afonso, antes de ser contratado para este gerenciamento e, portanto, antes das remessas das cartas convites, interferiu no teor do procedimento seletivo e na minuta tanto do convite como na minuta do contrato? O senhor tomou conhecimento? Não, senhor. Só depois nos autos, né? Só soube recentemente nos autos. Gilson Alves de Souza nada lhe disse com relação a estar em contato com o futuro contratado da Petros, um dos sócios da empresa Mendes Pinto Engenharia? Não, senhora. Não, senhora. O senhor participou de um grupo de trabalho sob a coordenação de Gilson Alves de Souza para negociar com a Petros o termo de entendimento para a construção do Conjunto Pituba? Termo de entendimento? Eu me refiro a um documento interno da Petrobras, de nome compartilhado RNNE 51/2009, em que o gerente regional Norte e Nordeste Serviços Compartilhados constitui um grupo de trabalho designado para negociar com a Petros o termo de entendimento para a construção do Conjunto Pituba, integrado por Gilson Antônio José da Silva Barbosa, que consta o seu nome, Jean Clécio, e Patrícia Conceição de Almeida. Sinceramente, um grupo de trabalho. Eu lembro que eu e Patrícia é supervisora lá da área, a gente pesquisou sobre prédios que tivessem, prédios corporativos, né? Agora, esse grupo de trabalho específico, eu lembro que foi, a gente definiu um memorial descritivo do que deveria ser composto um prédio corporativo moderno, que tivesse características de eficiência energética, sustentabilidade. Agora... Pois não. De quais grupos de trabalho de análise de projeto do prédio Torre Pituba o senhor participou? Bem, eu lembro nesse momento, essa reunião que a senhora citou, do dia 24/9, eu participei dessa reunião e teve algumas tarefas estabelecidas que eu entreguei. Após isso foi em 2009, mais para frente não chegou a ser um grupo de trabalho, foi em 2010, no segundo semestre de 2010 e 2011, meu gerente agora setorial já era Francisco de Assis, e ele conduziu os trabalhos para a definição dos requisitos de projeto para o prédio, mas isso já foi um pouco mais para frente, em 2010. Não só eu, várias pessoas de várias gerências da Petrobras, e né? O senhor... Técnicos. Pois não. E mais para frente, já em 2014, foi quando eu passei a integrar essa equipe coordenada por Francisco de Assis, que era uma equipe já pensando na ocupação predial. E aí, nesse momento, eu comecei a participar um pouco mais ativamente no prédio. Só um momento, nós precisamos interromper um pouco para otimizar a gravação. Já reiniciamos em seguida. Continuando o depoimento na ação penal 505, 958650 de 2018, movida por Armando Ramos Trípode e outros, contra Armando Ramos Trípode e outros.
O senhor pode novamente repetir o seu nome, por gentileza? Meu nome é Jean Clécio Salles dos Santos. O senhor pode, então, prosseguir agora com o seu relatório? Sim, senhor. Qual foi a pergunta? Não, o senhor estava dizendo a que grupos de trabalho o senhor pertenceu, né? No que concerne à construção do prédio Torre Pituba. Isso, então é isso. Então, eu lembro que, assim, às vezes não tinha essa conotação, esse nome, grupo de trabalho, né? Eu participei no início, em 2009, nessa reunião. Esse grupo de trabalho que a senhora citou, sinceramente, eu não estou me recordando, mas Patrícia Barbosa eram da mesma gerência que eu, e a gente trabalhou num documento para definir as características básicas do empreendimento. Aí depois eu já fui lá em 2010, eu acho que foi o segundo semestre de 2010, início de 2011. Houve uma rodada de reuniões para definição de requisitos de projetos de engenharia, que a gerência toda participou praticamente, os técnicos de elétrica participaram, cada um na sua especialidade, né? Ah, pois não. Segurança então, mesmo. Justamente a propósito disso, foi identificado um cronograma na quebra de sigilo telemático, neste processo, foi identificado um cronograma de análise do projeto de julho de 2010, o anexo 3, anexo 102 do evento 3, em que há um quadro, um cronograma, e com divisão em disciplinas, eletricidade, ar-condicionado, telecomunicações, data, dia, horário e os convocados. Pela Petrobras, segundo aqui este quadro, Gilson Alves de Souza, Francisco Jean Clécio, o senhor, Nielson Regis, também da sua área, né? Isso, é da gerência de elétrica. César Augusto, Paulo Antônio Andrade dos Santos. E pela Mendes Pinto, estão aqui referidas pessoas que eu queria perguntar ao senhor se o senhor teve contato com elas. Rodrigo Barreto. Sim, ele era acho que era o gerente na área, né, de representante da Mendes Pinto. Certo, porque aqui nós estamos falando de um quadro, é um quadro aqui na linha do tempo de 23/7/2010, quando a Mendes Pinto já estava contratada pela Petro, já tinha vencido o procedimento seletivo, não é? Então, pela Isso. Mendes Pinto, Rodrigo Barreto, o senhor está dizendo que então é um representante da gerenciadora. Isso, da MPE. Irani Rossini. Irani Rossini, se não me falha mesmo, Irani Rossini era representante da Chibasa. Todos foram como Chibasa sendo era a empresa de projeto de engenharia? Era. Assim, eles foram como sendo do grupo da MPE, né? Certo. Naquela época eu não tinha muito contato com... Os contatos mais diretos eram com o Francisco de Assis, que era o meu coordenador. Na época ele era o gerente, né? Mas o senhor teve contato com Irani Rossini, da Chibasa? Tive. Certo. E sim. com Ricardo Carneiro. Quem é Ricardo Carneiro? Ricardo Carneiro, nessa época daí, eu entendi que ele era funcionário representante da MPE. Ele era apresentado como representante da Mendes Pinto Engenharia? Nessas reuniões? Ou ele era apresentado como representante de outra empresa? Ou em que condição ele comparecia a essas reuniões? Nesse momento em que estavam presentes a gerenciadora e as projetistas, Chibasa e a empresa de arquitetura AFA. Em que condição ele se apresentava, Ricardo Carneiro, nessas reuniões? Eu entendia que era dali, eram projetistas ou da MPE. Assim, eu entendia que era da MPE. E, afinal, ele era da MPE?
Eu acho que era na época. Foi-lhe apresentado nessa condição? Foi, na época foi o que a gente entendeu, foi isso. É como eu falei para a senhora, eu não tinha muita relação, na época, eu não tinha muita relação com essas pessoas, né? Nem eu, nem ninguém da gerência, só o gerente, né? Então a gente foi convidado para participar dessas reuniões e o que foi a reunião para definir os requisitos de projeto. E que a NPE era a gerenciadora e tinham projetistas que trabalhavam para a gerenciadora, alguma coisa assim, junto com a gerenciadora para definir os projetos. E na época foi o que eu entendi. E alguém se apresentava nessas reuniões como sendo representante da OAS ou da Odebrecht? Aqui eu estou me referindo a esse cronograma do dia 23/7/2010, quando as empresas OAS e Odebrecht não haviam sido ainda contratadas para esse projeto. Alguém se apresentou nessas reuniões como sendo da OAS ou da Odebrecht? Para a gente, não. A gente que estava ali na equipe, não entendi que não. Sem mais perguntas, então, Excelência. Pela ordem, assistência à acusação. Doutora, só uma coisa que eu não sei se ficou. É que na linha do tempo aí, de hierarquias, eu lembro. Por exemplo, eu falei do gerente geral, do compartilhado, houve umas mudanças, tá certo? Porque teve logo no início que a senhora questionou, perguntou da linha hierárquica do Renato, do Sérgio, Carlos Figueiredo. Então, em determinado momento as pessoas foram mudando, tá? Então, assim, no início do processo, por exemplo, eu não estou lembrado quem era, por exemplo, o gerente geral. Desculpe, mas eu não estou lembrado. Mas eu lembro que como é que se diz? Como o meu gerente setorial mudou, né? Eu falei que o meu gerente setorial era Antônio Barbosa, mas num determinado momento ele foi Francisco de Assis. Mudaram as pessoas. Só para eu não faltar com a verdade. Em um determinado momento o gerente de primeira linha era Gilson, mais para frente foi Glória Maria. Porque naquele momento a senhora perguntou genericamente, só que gostaria de esclarecer que durante o período houve mudanças entre as pessoas, tá? Pois não. Pela assistência à acusação? Pela defesa de José Delmário? Defesa de William? Algum outro defensor deseja formular a pergunta? Por gentileza. Boa tarde a todos. Eu me chamo Vivaldo Amaral, advogado do senhor Gilson Alves de Souza. Senhor Jean, boa tarde. Boa tarde. O senhor poderia nos dizer, o senhor conhece o senhor Gilson há quanto tempo? Conheço o Gilson desde 2008, quando ele assumiu a gerência de infraestrutura. Pois não. O senhor poderia nos dizer o perfil profissional do senhor Gilson? Sim, ele lá conosco, ele sempre foi rigoroso, assim, na maioria das vezes, respeitador. Na maioria das vezes, não. Ele era uma pessoa respeitadora e rigoroso, né? No cumprimento de prazos, cronogramas, essas coisas. O senhor poderia nos dizer sobre o conceito social do senhor Gilson no dia a dia com os colegas, fora do ambiente profissional? Ele
conceito social. Não, ele é uma pessoa cordial, educada, e eu percebia que tinha, assim, aparentemente tinha uma preocupação social com as pessoas, né? Ele procurava ajudar, né, as pessoas sempre que ele podia, pelo menos essa é a impressão que passava. Pois não. Em razão dos fatos em apuração, o senhor foi chamado pela companhia lá no Rio de Janeiro, na sede, para prestar esclarecimentos? Sim, senhor. O senhor recebeu alguma orientação para depor aqui? Não, na verdade, eu pedi, quando eu soube que eu ia depor, eu pedi informações porque eu nunca participei, nunca entrei num fórum, para falar a verdade, então eu não sabia nem como agir, né? Nem como me vestir ou me direcionar às pessoas, e aí o pessoal da Petrobras fez uma palestra para mim, teve uma reunião sobre direitos e deveres de dar testemunha. Pois não. O senhor ocupa atualmente alguma função gratificada na corporação, na companhia? Não, senhor. Não, senhor. No momento que o senhor encaminhou a lista das empresas para Petros, em algum momento Gilson, ele recomendou alguma empresa? Interferiu em alguma coisa com o senhor? Não, senhor. Em que momento o senhor tomou conhecimento que aquelas cartas convites não tinham sido expedidas para aquelas empresas que constavam no cadastro da Petrobras? Pois é, foi encaminhado, eu vi um e-mail, mas isso só depois, eu não tive, naquela época, pode ter sido uma falha até, mas eu não, eu ficava muito no campo, tinha muito serviço no campo, então acompanhar os e-mails para mim era difícil. Mas eu vi que teve um e-mail informando, no dia 18/11, houve um e-mail do senhor Conquista informando, eu fui copiado nessa nota, informando sobre essas empresas. Esse e-mail ele estava informando que tinha encaminhado as notas. Pois não. No dia a dia com o senhor Gilson, logo após a formação desse grupo de trabalho, o senhor presenciou o senhor Gilson insinuando ou solicitando alguma vantagem devida para ele ou para alguém em razão da função que ele desempenhava lá? Não, senhor. Nunca presenciei. Nesse período que o senhor trabalhou lado a lado com o senhor Gilson, o senhor tomou conhecimento de algum ato que desabonasse a conduta dele? Não, senhor. O senhor participou da reunião da comissão mista que selecionou a empresa Mendes Pinto Engenharia? A reunião da comissão mista. Não lembro de ter participado dessa reunião. Eu soube do resultado. O senhor tem conhecimento como se deu essa escolha da construtora Mendes Pinto para gerenciar o empreendimento? Eu tomei conhecimento depois, nos autos, né? Que me parece que houve preços próximos e aí houve alguma reunião que definiu, mas eu tomei conhecimento já depois. Okay. Parece que houve uma reunião para haver uma definição, olhando a parte técnica, né? A melhor qualificação técnica, alguma coisa assim, porque os preços estavam próximos.
mas na época... Ok. Excelência, satisfação. Boa tarde, senhor Jean. Sou Fabiano Pimentel, advogado do senhor Irani Rossini. Eu sou advogado do senhor Irani Rossini. O senhor fez referências a uma lista de empresas que constavam do cadastro da Petrobras, não é isso? Sim, senhor. Essa lista era uma lista, pelo que eu entendi, uma lista meramente sugestiva. O senhor confirma isso? No caso da reunião, foi colocado como uma lista sugestiva. Certo. Na tarefa que tinha para mim, foi colocado como uma lista sugestiva. Até porque a contratação seria feita pela Petros, não é isso? Sim, isso. A contratação seria pela Petros e... Embora essa lista constasse do cadastro da Petrobras. Não é isso? Sim. A ideia, me parece que no dia da reunião pediram sugestões de empresas. Eu não sei exatamente quem foi, mas no meio da reunião foi solicitado essas sugestões. E aí surgiu essa ideia de pegar a lista do cadastro da Petrobras, que teriam várias empresas. Certo. Surgiu ainda nessas reuniões, ou em momentos anteriores, a possibilidade de a Petros indicar algumas empresas ou outras pessoas indicarem outras empresas além destas que constariam do cadastro da Petrobras? Como eu disse anteriormente, essa reunião foi a reunião que eu realmente participei, né? Eu não sei como se deu essa decisão para quais empresas mandar depois, porque eu realmente não conheço essas empresas, eu não entendi. Assim, eu só sei que havia uma certa preocupação com o porte da empresa, porque seria um empreendimento complexo e que a empresa deveria assessorar a Petros em tudo que fosse necessário. Então havia uma preocupação com o porte. Mas eu não conhecia aquelas empresas que foram citadas, como também não conhecia eu pessoalmente não conhecia todas as empresas que estavam na lista também não, na lista da Petrobras no caso, né, do cadastro. Conhecia algumas, mas não todas. Então a sua função foi de sugerir esses nomes, que posteriormente, inclusive, não foram acatados, né, na contratação, não é isso? Sim. Em relação ao senhor Irani, o senhor se referiu e teve uma reunião ou reuniões com ele. O senhor pode dizer quantas reuniões teve com o senhor Irani Rossini? Poxa, não dá para eu precisar o número, mas eu participei de algumas por conta porque eu na posição de integrador de projetos, eu participei de várias disciplinas. Então, eu participei de algumas, não vou conseguir precisar quantas. O que era tratado nessa reunião? Qual era geralmente o ponto dessas reuniões? O que se discutia nesses encontros? O foco da reunião eram as características que os projetos deveriam conter, né? Na verdade, o empreendimento deveria conter, do ponto de vista de eficiência energética, flexibilidade das instalações, ter piso elevado para poder permitir que houvesse uma mudança de layout com facilidade, questões de segurança do trabalho,
por isso que participou representante também da área de segurança, meio ambiente e saúde, questões operacionais diversas, né? Aí participaram desses eventos representantes de diversas gerências da Petrobras. Eram profissionais especializados naqueles temas específicos, né? Então, teve a parte de elétrica, instalações hidráulicas, teve até segurança patrimonial também, por questão para ver a questão de fluxo de pessoas, entrada e saída de pessoas, de veículos. Então, o foco era definir esses requisitos de projeto. O que é que o prédio deveria conter assim, para atender minimamente as necessidades da Petrobras, né? Os contratantes, eles eram exigentes na elaboração desses projetos? Os contratantes? Eram exigentes na formação ou na contratação desses projetos? Materiais avançados, questões de ponta. O senhor tem essa informação? Eles eram exigentes. Os contratantes que o senhor está falando é a Sim, Petros? Exato. Eram projetos avançados, modernos. É um prédio moderno, né? Então, ele foi pensado para atender os parâmetros mais recentes aí de eficiência energética, de sustentabilidade, atender alguns critérios de certificações internacionais com relação à sustentabilidade. Então, para que atendesse esses critérios, para que o prédio obtivesse essa certificação internacional, seria necessário que os projetos tivessem uma complexidade razoável, né? Não só os projetos, como a própria condução da obra, né? Houve durante a execução desses projetos alterações, modificações nesses projetos por exigência da Petrobras ou da Petros? Mudanças, adequações? O senhor chegou a ter essa informação? Que gerassem aditivos contratuais? Até onde eu acompanhei, o que eu acompanhei já foi nessa parte de projeto, porque como falei antes, eu entrei um pouco mais próximo do projeto já aí, entre 2010 e 2011, por conta desse ciclo de reuniões de projetos. Depois eu não tive mais contato com o empreendimento, só voltei a ter contato com o empreendimento já lá em 2014. Aí eu lembro que, agora, a alteração de projeto, eu não me recordo, assim, o que eu me recordo é de que houve a necessidade de o pessoal de telecomunicações precisou incluir, que eu não sou especialista em telecomunicações, né? Mas eles estavam querendo incluir algumas questões de telecomunicações, sim. Telecomunicações. Eu me lembro bem dessa questão das telecomunicações. Isso chegou, nesse ponto das telecomunicações, isso chegou a gerar uma modificação no projeto, uma alteração a pedido dos contratantes? O senhor se recorda? Uma modificação do projeto inicial? Eu acredito que sim. Houve alguma alteração. É porque, me perdoe, essa parte eu não estou muito a par, assim, que era cuidada mais por Francisco, que era o coordenador a quem eu era subordinado. Mas, assim, eu lembro que houve realmente
uma solicitação do pessoal de telecomunicações. Estou tentando me recordar aqui que outra disciplina poderia ter... Me perdoe, eu não estou me recordando no momento, tá? Tudo bem. A última pergunta senhor Jean. Nessas reuniões que o senhor teve com o senhor Irani, em algum momento houve alguma conversa no sentido de alguma exigência indevida de vantagem na parte dele? Do senhor Irani? Nunca. Sem mais perguntas. Obrigado, senhor. Boa tarde, Marcelo Araújo, representando André Sá e Francisco Mota. Uma questão bem pontual, senhor Jean. Nessas reuniões havidas na Petrobras, com representantes da Mendes Pinto e outras pessoas trazidas por ela para essas reuniões, a interlocução era sempre entre Petros e Petrobras com a Mendes Pinto, ou havia, via de regra, uma interlocução direta com as projetistas? Daí eu me refiro à Chibasa e também aos representantes do escritório de arquitetura. Bem na hora. Valeu. 2 ponto. Não quer aproveitar para gravar já? Só um momento, já o senhor prossegue. Continuação do depoimento em ação 505, 96, 85, 50, 2018. O senhor pode repetir seu nome completo novamente, por gentileza? Jean Clécio Salles dos Santos. Então, podemos prosseguir? Sim. O senhor ouviu a pergunta, senhor Jean? Gostaria que eu repetisse? Eu gostaria que repetisse, por favor. Por favor. Nesse período de julho e agosto de 2010, essas reuniões, esse grupo de trabalho que havia da Petros e Petrobras, a interlocução dele era diretamente com a Mendes Pinto, ou ele também tinha uma interlocução direta com os projetistas da Chibasa e da AFA, do Escritório de Arquitetura? Não, sempre tinha o representante da Mendes Pinto. Tinha o pessoal da AFA, assim, mas sempre tinha alguém da Mendes Pinto. Pelo menos que nessas reuniões aí, o que eu lembro era isso. Eu imagino que essa interlocução, essa troca de informações não tenha se resumido só a essas reuniões. Tem havido também uma troca de e-mails, uma troca de informações intensa na elaboração do projeto. Essa comunicação toda essa interlocução, ela sempre passava pela Mendes Pinto, então? Eu creio que sim, porque assim, eu encaminhava, assim, cada disciplina gerou alguns requisitos, foram algumas planilhas. Esse material era encaminhado para Francisco, que era o nosso gerente, e o nosso gerente fazia interlocução com a Mendes Pinto. Assim, a troca de e-mail, a gente não tinha a gente que eu falo, a equipe, né? Francisco mandava para a Mendes Pinto, e a Mendes Pinto, eu acredito que passava lá para eles, né? Perfeito. Era como se fosse ata de reunião, né? Mas todo mundo participava junto. Na reunião. Uma informação apenas para que fique precisa. O senhor mencionou que o senhor Ricardo Carneiro participou das reuniões e lhes foi apresentado como um representante da Mendes Pinto. O senhor confirma isso? Eu entendo que sim. Na época, o que eu entendi foi isso. Perfeito, obrigado. Por que eu estou falando na época que eu entendi foi isso? Porque como eu falei anteriormente, eu não tinha contato nenhum com essas pessoas. Nenhum. O contato da Mendes Pinto, eu estou falando do Jean, né? O contato da Mendes Pinto era com o gerente setorial na época. Então eu não conhecia as pessoas. Então, assim, quando foi feita a reunião, eu entendi que eu estava numa reunião com a Mendes Pinto. E inclusive demorei um pouco para entender quem era Mendes Pinto, quem era Chibasa, né? E AFA, porque era um grupo misturado nas reuniões, então, assim, em um determinado momento a gente demorou um pouco. A equipe, falando.
Perfeito, obrigado. Boa tarde, senhor Jean. Falo pela defesa de Wagner Pinheiro. Como bem pontuou a ilustre procuradora, o senhor Wagner, à época presidente da Petros, seguindo uma determinação estatutária, criou uma comissão para tratar da obra do empreendimento Pituba. Então, a primeira pergunta que eu lhe faço é se o senhor teve contato com Wagner Pinheiro. Não, senhor. Não me recordo de ter contato com ele, não. O senhor Wagner Pinheiro, o senhor sabe dizer se o senhor Wagner Pinheiro participou desta comissão de obras? Não, senhor. Não. E a última pergunta, eu gostaria de saber do senhor se essa lista aí com a sugestão das empresas que poderiam ser convidadas a participar do certame, se o senhor encaminhou essa lista para o senhor Wagner, para o e-mail do senhor Wagner. Não, eu só encaminhei o e-mail que a senhora procuradora leu. Se ele não está naquela lista, no caminho eu não tinha contato com ele. Não encaminhei outro e-mail. Ok, sem mais perguntas, muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu sou Marcelo Marambaia, falo aqui pela defesa do André Luiz Bastos Pititinga. Certo? O senhor colocou aqui que teve contato no início do desenvolvimento do projeto da Torre Pituba. O senhor informou que naquelas reuniões do ciclo de trabalho o senhor não se deparou com nenhum membro da OAS e da Odebrecht, mas o senhor também informou que em 2014 o senhor voltou a ter contato com o empreendimento, né? Qual foi esse contato? O senhor ficou responsável pela fiscalização de campo, por verificar se os projetos estavam sendo bem executados? Qual era a sua função aí? Não, a Petrobras ela não fiscalizava o empreendimento, né? O empreendimento era fiscalizado o empreendimento era da Petros e era fiscalizado pela Mendes Pinto Engenharia. A minha função, quando fui compor essa equipe do Torre Pituba, vamos dizer assim, pela Petrobras, era ver pela ótica da Petrobras a ocupação. Então, a gente tinha uma série de providências a adotar para poder ocupar o prédio. A gente tinha que pensar no esvaziamento dos outros imóveis, que tinham contratos que tinham datas para expirar, então a gente tinha um cronograma, a gente tinha que trabalhar um cronograma de ocupação do novo prédio, de forma a atender os vencimentos dos contratos de aluguel dos outros imóveis. Tínhamos que elaborar os projetos de layout para acomodar as equipes no prédio, definir onde cada equipe ficaria, e teríamos que efetivamente ocupar o prédio, né? E aí a gente, assim, agora, lógico, a interface foi ficando grande porque a gente tinha que entrar no prédio, e também por conta da questão operacional, né? A gente tinha que conhecer os sistemas, então tinha membros da equipe que eram responsáveis por determinado sistema, né? Sistema elétrico, automação, telecomunicações. Então, a gente tinha que conhecer os sistemas, porque é um prédio complexo, a gente precisaria de treinamento, precisaria receber o prédio também, né? Então, essa foi uma outra missão da gente, foi junto com a Mendes Pinto, que representava a Petros, e os representantes da SPE, a gente tinha que receber cada sistema, cada local, né? Cada andar. Então a gente tinha esse relacionamento por conta disso.
Perfeito. No desempenho dessa atividade de providenciar soluções de ocupação, de recebimento do prédio, o senhor teve contato, além dos representantes da Mendes Pinto, com engenheiros da Odebrecht, da OAS? Sim, O senhor. senhor teve contato especificamente com o senhor André Luiz Bastos Pititinga? Sim, a gente tinha contatos, a gente participou. Eu tinha contato, o meu contato mais próximo era com o Simões, que era o engenheiro de campo, né? Mas o André Pititinga era o gerente do contrato. A gente tinha contato, eu, Francisco. Mas nas tratativas que o senhor teve com o André Pititinga, o assunto se resumia a questões de ordem técnica, de soluções técnicas para o empreendimento, ou tratavam de outros assuntos? Não, era basicamente sobre questões de obra. Assim, alguma dificuldade que às vezes as interfaces com o prédio, assim, o prédio que a gente estava ocupando ainda, o Ediba, né, que é o prédio velho. Então aí às vezes tinha que ter algum tipo de interface que aí ele se envolvia também, né? Ele se envolvia. Então o senhor André Pititinga era pela OAS o responsável pelas soluções das questões técnicas ali envolvendo a torre Pituba. Tinha ele, tinha o Simões. Eu interagia bastante com o Simões, que era o subordinado dele. Perfeito. E com ele. Ele interagia mais com o Francisco, mas eu interagi com o Pititinga. Perfeito. Satisfeito, Excelência. Boa tarde. Diego Viola Marte, por Newton Carneiro da Cunha. Boa tarde, seu Jean. Desculpe, você pode repetir o seu nome, por favor? Diego Viola Marte, por Newton Carneiro da Cunha. Ok. O senhor nos historiou sua participação no grupo de trabalho já no início, né, envolvendo Petrobras e Petros, nos debates iniciais em relação à contratação da empresa de gerenciamento, engenharia que gerenciaria a obra. Obviamente que tudo isso está descrito em atas próprias dessas reuniões do grupo de trabalho, imagino, não é? Participei dessa reunião aí. Isso. Dessa reunião dia 24 do 9. Isso tudo está descrito em atas. Tem uma ata dessa reunião, né? Bom, independentemente da ata, né, que é um resumo da reunião, obviamente, essas reuniões eram curtas, longas? Quanto tempo durava uma reunião do grupo de trabalho? O senhor está falando do grupo de trabalho, está falando dessa comissão mista? Da comissão... Essa para... Dessa primeira e depois eu vou perguntar da próxima. Eu não lembro, me desculpe. Quanto tempo durava? Aproximadamente, assim, 10 minutos, 20 minutos, 2 horas. Talvez 1 hora. 1 hora, entre 1 hora e 2 horas. E nesse período de 1 hora, 2 horas, todas as pessoas, obviamente, participavam de debates sobre pontos específicos, requisitos e por aí vai. Sim, senhor. O senhor percebeu em algum momento de uma duração de uma reunião dessas, as iniciais e depois as outras, né, a pressão por algum integrante para contratar a empresa A ou B em detrimento de C e D? Não, senhor. Bom, depois desse grupo de trabalho misto inicial, teve o grupo de trabalho que acompanhava a construção da obra, a edificação propriamente da Torre Pituba. Sim. E neste grupo integravam representantes da Petrobras e da Petros. Eram reuniões também longas? Essas reuniões
de acompanhamento de obras eram mais longas, né? Bom. Agora, eu participava mais das reuniões técnicas, né? Ótimo. A Petrobras, nessas reuniões técnicas, levava demandas do que precisava? Assim, ó, ela que onerava a obra? Quero que façam mais isso, menos isso, mais aquilo e por aí vai? Deixa eu ver. Eu lhe pergunto porque a Petros era a pagadora. Sim, senhor. Levava algumas demandas, agora eu não sei se essas demandas chegavam a onerar ou não, ou se já não estaria no escopo do empreendimento. Assim, às vezes era uma questão, por exemplo, o sistema de água, né? O aproveitamento de água, de água lá. A gente foi com a demanda de que a gente entendia que era para, assim, que cabia dentro do escopo de um empreendimento daquele porte, reaproveitamento de água. Agora, se oneraria ou não, aí eu naquele momento não saberia lhe dizer. E o senhor lembra qual era a postura dos integrantes da Petros nesse grupo, numa demanda como essa, por exemplo? Acordavam, resistiam? Não resistiam. Muitas vezes resistiam sim. Havia uma postura de resistência e em algumas situações era quando sinalizava que não podia. E aí me recordo agora de alguns casos específicos que houve uma resistência e realmente a gente voltou para trás. Um shaft, uma área específica que a gente achava que devia ser fechado e a Petros entendeu que não deveria, porque não estava no escopo. Conseguiu-se mostrar dentro do documento que não estava e aí realmente eles não colocaram e a gente teve que providenciar. Em relação havia esse caso. Em relação ao seu Luiz Carlos Afonso, eu também sou advogado dele. O senhor lembra de ter conversado com ele? Ele foi presidente da Petros. Não, senhor. Luiz Carlos Afonso, não. Sem mais perguntas, senhor. Obrigado. Boa tarde. Pedro Paulo Medeiros, advogado de Carlos Fernando Costa. O senhor acaba de dizer que em várias situações a própria Petrobras levava algumas necessidades que não estavam presentes no escopo original para que fossem feitas adequações. Essas necessidades, quando levadas ao grupo de trabalho ou por intermédio do grupo de trabalho, elas deram ensejo aos aditivos ou a algum aditivo? Eu soube que houve um aditivo mais para frente, como eu falei, eu lembro de uma necessidade de instalações de telecomunicações, que eu não me recordo se teve alguma outra coisa, mas eu lembro que houve uma questão dessa. Estou tentando me recordar de alguma outra instalação, não está me vindo à memória. Mas eu lembro que houve alguma questão dessa de aditivo lá na frente. Perfeito. Lá na frente que eu digo, acho que foi já em 2015, eu acho. Perfeito. Mas ainda com relação a esse aditivo, o senhor disse que se lembra de um apenas, se recorda. O senhor sabe, perfeito, mas de qualquer forma, de onde vinha a demanda? Quem é que dava a ideia e demonstrava a necessidade e dizia que queria e precisava do aditivo? E o saía da Petros ou saía da Petrobras? Não, essa solicitação específica que eu estou falando, houve uma demanda da Petrobras e definiu pela a inclusão de alguns itens. Isso.
Esse especificamente que eu me recordo, houve essa solicitação aí. Perfeito. Eu lembro que teve alguma questão de telecomunicação, não estou me recordando dos outros, me perdoe. Sem problema. O senhor disse agora há pouco que quando chegava uma demanda dessa de alguma adequação, modificação ou atualização vinda da Petrobras, o grupo de trabalho se reunia e a gerenciadora ou a Petrobras, ou a Petros, não topava fazer de cara. Havia uma discussão e houve uma situação, inclusive, até que se demonstrou que não havia como se fazer essa modificação porque não estava no escopo original. E nem seria o caso de fazer um aditivo. Ok. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem informação de que algumas dessas hipóteses, algumas dessas demandas que vieram da Petrobras para a Petros, a Petros, ela os encampava, fez um termo aditivo, mas sob a justificativa ou fazia... Um, 7, 2.3.1.5.1. Pois não. Pode repetir, por favor? Posso continuar, Silêncio? Quando vinha, então, uma demanda por parte da Petrobras para que fosse feita uma adequação e que eventualmente não estava no escopo e enseja um aditivo como esse aqui, o senhor acaba de se referir, o senhor tem informação de que a Petros teria dito que faria sim essa modificação, desde que viesse um aditivo e desde que a Plafin suportasse depois, no preço do aluguel, o aumento do percentual? O senhor sabia que havia um condicionamento de que a Plafin aceitasse avalizar esse aditivo? Eu não... É porque eu estava numa posição hierárquica, assim, embora eu tivesse participado de alguns momentos do empreendimento, eu não tinha conhecimento, eu não tenho conhecimento a esse nível. Hierarquicamente falando, eu acho que assim, saber se a Plafin tinha que dar... A Plafin que você fala desculpe, é o quê? É o órgão da Petros? É o órgão que depois ia arcar com o aluguel. Então, todo aumento de valor, se a obra custa 1 bilhão, passa a custar 2, o valor lá na frente do aluguel aumentaria e a Plafin tinha que aceitar que ela pagaria lá na frente um valor a mais, porque a obra custaria pela mais. Ordem, o senhor está se referindo a... Não, é uma pergunta que ele fez. O senhor está se referindo à área de planejamento financeiro da Petrobras, para que a testemunha possa responder de acordo com o que está sendo perguntado. Exato. É a área que faz o planejamento financeiro da Petrobras e que arca com os custos depois do aluguel. É um build to suit, é isso. Tá, é porque, como eu falei, assim, eu sou de uma parte mais técnica, então assim, eu posso responder pela parte técnica, assim, essa parte da formalização dos aditivos, eu não tenho conhecimento do processo. Perfeito. O senhor chegou a conhecer Carlos Fernando Costa? Carlos Fernando Costa? Não, de onde ele é? Não. Ele era da Petros. Já ouviu o nome dele? Foi mencionado em alguma reunião? Carlos Fernando Costa. Ou Carlos Costa? Não, senhor. Perfeito. Agradeço. Sem mais perguntas. Vou ser bem breve. Boa tarde, doutora Excelência. Boa tarde, Roberto Pode, você advogado do Mário Soares, do Alexandre e do Marcos Felipe. Boa tarde. Eu queria só entender um pouco. O senhor disse, num primeiro momento, participou de uma reunião que era a reunião com os técnicos de projeto, é isso? E depois o senhor foi, num outro momento, 2014, já cuidar da ocupação do prédio, é isso? Sim, senhor. Nessa reunião primeira dos projetos, que projetos a gente tratava ali? Era
o pessoal ia começar a fazer os projetos, então a gente está falando de projetos de instalações elétricas, hidráulicas, a gente olhava a parte da arquitetura, o que é que deveria conter minimamente, assim, requisitos com relação à segurança patrimonial ou a segurança do trabalho, em termos de rotas de fuga, dimensões de portas, essas situações, né? A parte de reutilização de água, a parte da fachada, os vidros serem bloqueadores de raios infravermelhos, essas coisas. Eram requisitos. Tá. Nesse momento foi tratado projeto de divisórias, divisão interna, tapetes, ar-condicionado, ou isso veio num segundo momento? Não, nesse momento tinha a questão de ar-condicionado, os requisitos básicos de ar-condicionado, não, divisória não. Divisória já foi uma obrigação da Petrobras. Colocar divisórias, mesas, os móveis, né? Divisórias, mesas e poltronas já era com a Petrobras, fazia parte da ocupação. Entendi. E quando o senhor, então, agora no outro momento, já em 2014, quando o senhor estava lá na ocupação, ou cuidando da ocupação, já estavam prontos as divisórias, os acabamentos? Foi entregue já? Não. Quando a gente começou a ocupação, a gente foi ocupando por andar, à medida que o andar fosse ficando pronto. O que estava sendo entregue era forro, piso elevado com carpete e as instalações, luminária, sprinkler, detectores de fumaça, essas instalações de segurança. O senhor sabe quem fez esses acabamentos, o carpete, o forro, a iluminação? Foi entregue assim? Já quando o senhor chegou, a cada andar que ia ficando pronto, já entregue com esses acabamentos, é isso? Entregava com forro, luminária, detector de fumaça, sprinkler, no piso, piso elevado e carpete. Eu acho que eu não sei ao certo qual foi o escopo que foi contratado, porque aí já respondi na questão de aditivo. Eu lembro isso, que a gente entrava já com essa instalação no lugar. Entendi. E aí, para acabar, o senhor disse que tinha toda uma preocupação nesse prédio com sustentabilidade, segurança do trabalho, eficiência energética, segurança... Vamos interromper mais uma vez. 2.31.5.11. Desculpa. O senhor disse que havia uma preocupação no prédio com sustentabilidade, segurança do trabalho, eficiência energética, segurança patrimonial. Era um prédio que precisava das certificações internacionais. Isso tudo foi entregue, foi feito? O prédio acabou bonitinho, entregue, com todas as exigências cumpridas? Está lá, o prédio existe, é bom, fisicamente nós temos um prédio? Sim, senhor, temos o prédio. Eu trabalho lá hoje. E é bom o prédio? Ele cumpriu esses itens que eram requisitos? Cumpriu. Muito obrigado. Mais algum defensor presente? O doutor advogado que está na Bahia, tem perguntas? Sem perguntas, Excelência. Então, obrigado. Então está encerrado o depoimento, agradeço a sua participação. O senhor está dispensado já? Pedi agora para entrar na